Bom, então, começando aqui nosso estudo, mediunidade, paramos no item 191. Para começar, né, o item 191, falando agora das variedades dos médiuns escreventes, segundo o modo de execução, né, a forma de escrita, no caso, né. Essa aqui faz, esse item faz parte do capítulo 16, médiuns especiais. Semana passada a gente viu sobre médiuns pintores ou desenhistas, médiuns músicos. Agora a gente vai falar sobre os tipos de médiuns escreventes ou de psicografia, né, que é mais comum a gente escutar. Então, olha lá, médiuns escreventes ou psicógrafos, os que têm a faculdade de escrever por si mesmos sob a influência dos espíritos. Então, escrever por si mesmo porque ele está com um lápis na mão, né? Mas sempre sob a influência dos espíritos. Aí tem três tipos de principais, né, de médium psicógrafo, né, que é o médium mecânico, semimecânico e o intuitivo. Você começa para nós, Amor, por favor? Leitura. Médiuns escreventes mecânicos, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que nenhuma consciência tem do que escreve, muito raros. Médiuns semimecânicos, aqueles cuja mão se move involuntariamente, mas que têm instantaneamente consciência das palavras ou das frases à medida que escrevem, são os mais comuns. Médios intuitivos, aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Diferem dos médios inspirados em que estes últimos não precisam escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. São muito comuns, mas também muito sujeitos a erro, por não poderem muitas vezes discernir o que provém dos espíritos do que deles próprios emana. Bom, então a gente já passou por essas divisões, né, dos médiuns psicógrafos. Aqui ele reforça para depois falar dos outros que são outras derivações, mas que estão dentro desse modo de execução aqui. Então ele faz como se fosse uma recordação aqui desses tipos que a gente já viu. Os médiums escreventes mecânicos, a mão move sozinha, e eles não têm nenhuma ideia do que está sendo escrito. Totalmente alheio, né? Que são bem raros esses, né? No começo era mais comum, né, da codificação, porque precisava esses tipos de comunicações, esses tipos de médiums, para poder comprovar, né, a comunicação, né? Então, olha lá, aquela pessoa, ela não tem, ela não tinha nem o primário, não sabia escrever, por exemplo, e escreveu, né? Então era muito nesse sentido. O médium semimecânico, a mão se move, mas só que ele sabe o que está sendo escrito, porque a, aquilo que o espírito quer escrever chega na mente dele. E porque no caso do médium mecânico, o espírito simplesmente utiliza da mão dele, né? Já o semimecânico, existe aquela ligação na mente, e é claro que o mecânico também tem uma ligação mental, mas o pensamento do que ele está escrevendo não passa por ele. Agora, o semimecânico tem essa ligação mental e ele escuta ou tem consciência das palavras ou das frases que estão sendo escritas. Vem na mente dele, né, essas frases, essas palavras. Às vezes ele pode mudar
Então, é mais difícil ele conseguir mudar porque a mão dele se move involuntariamente, né? A não ser que ele parasse a comunicação para começar a escrever alguma coisa dele, né? Mas o que acontece dele, às vezes, escrever coisas que ele mesmo está com vontade é no médio intuitivo, porque esse ele vai primeiro entender ou vai vir na cabeça as frases ou as ideias e ele vai colocar no papel. Então ele controla a mão dele. Então nesse caso está mais sujeito a um erro, um erro não intencional, aquele erro que às vezes ele coloca ali uma ideia dele, né, alguma coisa dele que ele escuta, mas acaba escrevendo uma ideia dele, ou às vezes um erro deliberado, né? Ele não concorda com aquilo e escreve o que ele acha, né? Então, isso pode acontecer, né? Ele ainda fala de médiums inspirados, que esses médiums inspirados está dentro do semimecânico. Por quê? Porque os médiums inspirados não precisam ter a preocupação de escrever, né? A mão se move sozinha, apesar dele ter consciência das palavras, né? Agora, o médium intuitivo, o pensamento é sugerido e ele vai escrever aquelas sugestões que ele está recebendo no pensamento. Por isso que é mais sujeito a erro, né? Agora o que ele vai falar de médiums polígrafos, poliglotas, iletrados, tá dentro de uma categoria ou de outra, né? Ele só está mostrando algumas derivações especiais, mas que essas derivações podem estar dentro, às vezes, do mecânico, do semimecânico. Então ele está mostrando outras características que pode ter, né? Esses médiums de psicografia, né? Os três principais pontos são esses, né? O médium ser um médium mecânico, um médium semimecânico ou intuitivo. Então você pergunta assim, como é que você escreve? Aí a pessoa fala assim, eu mesmo que escrevo e eu escuto o que o Espírito está falando ou tenho aquela inspiração do que está falando, já sabe que é médium intuitivo. Se ele fala, eu tenho noção do que está sendo escrito, mas minha mão se move sozinho, médium semimecânico. Ou se ele falar, não tenho noção nenhuma do que está escrevendo e minha mão escreve sozinha, médium mecânico. Acho que ficou claro, né? Não tem muito, né? Médiums polígrafos. Aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito vulgar. O segundo, o da identidade da escrita, é mais raro. Médiuns poliglotas. Os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas, muito raros. Médiuns iletrados. Os que escrevem como médiuns, sem saberem ler nem escrever no estado ordinário. Mais raros do que os precedentes. A maior dificuldade material a vencer. Pronto. Então, é engraçado a gente ver essas variedades de médiums, e a gente estudar a mediunidade de Chico Xavier, porque a gente vai enxergar a mediunidade dele em todas essas, porque ele tinha todas. Então, ele podia escrever mecanicamente, ele podia escrever semi-mecanicamente ou intuitivo. Ele tinha essa possibilidade de polígrafo, que a escrita dele mudava, e é comum, né? A escrita mudar de acordo com o espírito, porque o espírito vai imprimir a identidade dele, né? Na escrita. Então é normal a escrita mudar. Da mesma forma que, dependendo do espírito, pode ser muito comum a pessoa que vai incorporar, ela mudar a forma de falar, né? A forma de se portar, né? A forma de movimentar. Então, esse primeiro é comum, né? Ter mudanças quando está na comunicação. Agora,
você reproduzir a escrita que o Espírito tinha, aí já... E o Chico tinha, né? Por exemplo, o primeiro livro dele, Parnaso de Além Túmulo, ele escreveu poemas de mais de 60 autores. E cada autor com a sua característica, seu estilo de escrever, né? Porque cada poeta tem o seu estilo, né? Tem, ele pode fazer, ele faz parte de uma corrente, né? De poeta, né? Por exemplo, ele é do romantismo, tem aquelas correntes lá da literatura, né? E além disso, ele conseguia reproduzir a escrita, né? A forma da escrita do... Então, assim, por isso que se considera o Chico Xavier a maior antena psíquica, porque ele tinha todas as mediunidades e conseguia trabalhar todas as diversas características que um médium pode ter. O meu pai, a primeira mensagem que ele mandou, a assinatura confere. É muito parecida. A letra não, mas a assinatura... Normalmente eles colocam a assinatura muito próximo da deles para justamente comprovar, né, que era ele, né? Mas você conseguir reproduzir a identidade do autor da escrita e também a forma da escrita é muito difícil, né? Porque cada pessoa escreve de um jeito, né? Porque no caso era o texto, tudo, né? Era o texto, a forma, né? E o estilo, vamos dizer assim, o estilo da escrita. Então, se a gente for lembrar do Chico Xavier, é uma coisa impressionante. Ele conseguir reproduzir 60 autores, todos com a sua característica, a sua identidade própria. Tanto é que várias pessoas fizeram os testes, né? E comprovaram que todas as mensagens realmente tinham o estilo literário e a identidade de cada autor. Todos. Então tinha lá Augusto dos Anjos. Era o jeito que o Augusto dos Anjos tinha enquanto encarnado, estava lá o estilo literário dele ali. Isso que é o impressionante. Inclusive a forma de rimar, né? Porque tem lá as métricas, né? Da literatura, né? Da poesia. Então era tudo certinho. Essas métricas, essas divisões. Perfeito. Aí, inclusive, o Monteiro Lobato, que era da Academia Brasileira de Letras, que inclusive era espírita, ele falou assim que podia considerar duas coisas. Ou ele realmente era médium, e era o maior médium de todos os tempos, ou ele era o maior gênio de todos os tempos. Porque eu penso que é os dois, né? Ele tanto foi o maior médium de todos os tempos, como o maior gênio de todos os tempos, claro que tirando Jesus, que é o nosso mestre, que é o Espírito perfeito que governa a Terra, né? Mas o Chico, como Espírito superior, ele tem tanto a sabedoria, o conhecimento, quanto a cultura, né? E o amor, né? E o sentimento. Então... Mas era para mostrar que a mediunidade dele era genuína. Por quê? Porque uma pessoa, para conseguir reproduzir o estilo literário de uma pessoa, você gasta uma vida inteira estudando o autor, procurando treinar o jeito que ele escrevia, a sua identidade, né, o seu estilo. Você fica uma vida inteira para ficar... você sendo um poeta e para você ficar... E o Chico não era não era uma profissão dele, não era poeta. Então, normalmente, o que o poeta faz para conseguir reproduzir de um autor? Ele estuda esse autor a vida inteira, treina e foca
a vida inteira nesse autor para conseguir fazer poemas naquele estilo específico. Agora, 60, então, assim, é uma das formas de comprovar, né, a mediunidade dele. Então, Tem que provar. É. O tempo todo, né? Faz parte, né, porque o espiritismo, ele tem essa parte científica, né, faz parte da doutrina, né, um dos aspectos da doutrina é a parte da ciência, né, e a forma de comprovar a existência dos espíritos, a comunicação, a imortalidade da alma, é justamente pela mediunidade, né, pelos fenômenos, né? Então, foi importante para trazer mais comprovações para ser um registro, né? Um registro histórico e um registro também, porque nesse caso o Kardec estava enunciando os tipos que tinham, né? E na época apareceram, né? Engraçado que apareciam uma pessoa que tinha essa característica, outra assim, outra assim. E o Chico veio e ele reunia todas, né? Todas essas possíveis mediunidades que a gente está estudando, o Chico tinha. Então é uma forma de comprovar. Claro que vai ter pessoas que não vão acreditar, mas aí é mais relacionado com a maturidade e o estado dela de, de, de preparação para compreender esse aspecto espiritual. E não porque não é realidade, é o problema da pessoa que ainda não está preparada para reconhecer esse aspecto da vida, né? Mas se a gente usar a lógica, a fé raciocinada, a gente vê claramente que é uma comprovação muito forte, né? Uma evidência muito forte, né? Mostrando que a existência, né, dos espíritos. E vários casos de mensagens do Chico, né, que ele fazia não só a assinatura da pessoa, mas a mensagem, essas cartas familiares, qual que era o objetivo principal? Era acalentar e trazer um alívio para os familiares, as mães, né? Mas um objetivo secundário era comprovar também a imortalidade da alma. Por quê? Porque ele falava de coisas que só às vezes a pessoa que pedia a mensagem e o espírito sabiam. A letra da pessoa, a assinatura da pessoa, dados que ele não passava, na época não existia Facebook, não existia rede social, então várias informações que comprovam, né? As psicografias do Chico já foram passadas por estudiosos para fazer análise da mensagem, né? Passaram as mensagens do Chico por inteligência artificial para poder fazer os testes para comprovar a autenticidade da mensagem. Fizeram um monte de coisa e sempre atestam a veracidade, a autenticidade da mensagem. Então isso é muito importante. Médium poliglota, quando o médium de psicofonia ou de incorporação ele fala em outra língua, a gente fala que é uma xenoglossia. Xeno é de exterior, né? Então a xenoglossia é ele se comunicar usando uma língua que não seja a língua do país, né, que está ocorrendo a comunicação. E na época o Kardec usou médium poliglota, que ele pode falar ou escrever numa língua desconhecida ou que ele não conhece, o médium não conhece, né? Por que são raros? Porque o médium, para ele poder falar em outra língua, ele tem que acessar aquele conhecimento que ele já tinha, né? Como é que ele vai escrever numa língua que ele nunca viu? Pode acontecer, mas ele escreveria uma frase, escreveria pouca coisa, porque ele teria que receber letra a letra, né? O espírito desenhar mesmo para ele, né? Então, normalmente o médium já tem
aquele conhecimento no íntimo de outras vidas daquela língua. No caso, por exemplo, de uma desobsessão, quando o médium começa a falar uma outra língua, basta que se peça para o espírito e para o médium, porque tem como fazer com que o espírito fale na língua materna, na língua que ocorre a reunião. Então pede para o espírito falar na língua normal, né? Nesse caso, às vezes ele apresenta um sotaque, mesmo que ele fala na língua mãe. Pode ter. Você, por exemplo, um espírito que era alemão, um sotaque de alemão, pode acontecer. Eu já presenciei isso. O médium apresentar o sotaque daquela língua que o espírito está falando. Por exemplo, um espírito carioca, ele fazer um sotaque carioca. Já vi, acontece. Que no caso o médium, da mesma forma que o médium polígrafo muda a escrita, né? O médium muda a forma de comunicação, né? E o médium iletrado, aquele exemplo que a gente falou, o médium, ele não sabe ler, nem escrever, e no estado de incorporação ali, ou no estado de psicografia, ele acaba escrevendo. Por quê? Quantas vidas a gente já aprendeu a ler, né? Então, a gente já cansou de reaprender, né? A ler e a escrever, né? Então, é claro que ele vai ser um médium mecânico, porque o espírito vai ter que receber o impulso na mão, o médium vai ter que receber o impulso na mão, e o espírito vai ter que vai ter um trabalho maior, né? Porque ele vai ter que, às vezes, acessar a memória dele lá profunda, né? Vai ter que pegar na mão dele para escrever. Então, é um trabalho maior. Né? Por isso que ele fala aqui, ó, há maior dificuldade material a vencer. Porque o médium semimecânico ou um médium intuitivo, o espírito vai pensar e o médium já vai escrever. Então é muito mais fácil, né? Já nesse caso, a pessoa não sabe ler na vida presente, ele vai ter mais barreiras a vencer, né? Para poder... Mas o médium psicógrafo, ele pode variar? Pode ser, em algum momento, semi-mecânico, a outra hora pode ser intuitivo? Então, normalmente, ele é uma característica só. Assim, o caso do Chico não, porque ele já tinha desenvolvido, né, todas as formas mediúnicas. Mas, normalmente, a pessoa tem um tipo específico. Se ele for semimecânico, é mais fácil dele, por exemplo, escrever com a vontade dele, porque ele está sabendo o que está sendo escrito, né? Mas se for um médium mecânico ou um médium intuitivo, ele não vai conseguir ser um médium, entendeu? Um médium intuitivo. Você fala que a mediunidade é mais fácil para desenvolver. Porque o intuitivo, ele vai ter que aprender, ver o que é dele, o que não é. Vai ter que praticar mais, na verdade, né? Praticar mais para discernir, né? Na verdade, todos têm que praticar do mesmo jeito, porque são variedades diferentes. Porque, assim, o que vai fazer ele ter uma variedade específica, porque se ele... O médium, ou ele vai escrever por conta própria, isso aí, quando ele está desenvolvendo a psicografia, ele já vai perceber se ele vai ter que escrever por conta própria ou você vai ter que só deixar. Então, se escrever sozinho, sem ele precisar escrever,
ele já vai saber que ou ele é mecânico ou ele é semi-mecânico. Ele vai ter que começar a perceber se vem até ele a inspiração do que está sendo escrito ou não. Então ele já pode descartar ser intuitivo. Se durante o desenvolvimento ele já perceber que ele tem que escrever, que não vem, que a mão dele não se move sozinha, ele já pode descartar que ele é um médium mecânico ou semi-mecânico. Porque o que vai trazer essa característica é o organismo dele, né? É o desenvolvimento ali da epífise dele que vai trazer as energias para um determinado ponto. Então ele não vai conseguir mudar a característica dele. Falando do normal, né? Ele não vai conseguir mudar a característica dele. Porque isso ele vai ver logo no desenvolvimento, entendeu? Ele já vai ver qual que é a variedade dele. Agora, se ele não vai conseguir mudar de um para outro. Como que ele conseguiria mudar de um para outro? Entendeu? Ele não... Porque existe uma barreira física, né? Uma barreira física que é o desenvolvimento, como que o cérebro dele desenvolveu. Porque a mediunidade é orgânico. Por exemplo, você é uma médium de psicofonia. Então, o seu organismo desenvolveu e te possibilitou esse tipo de mediunidade. Então, mesmo que você quisesse, por exemplo, ser uma médium de por exemplo, de efeitos físicos, você não conseguiria mesmo que você quisesse, mesmo se você quisesse. Entendeu? E durante o desenvolvimento que a gente vai percebendo qual é o tipo de mediunidade, né, que a gente... Então, por exemplo, um médium semi-mecânico, ele não vai conseguir ser mecânico. Porque para ser médium mecânico, você precisa ter um desenvolvimento orgânico específico para isso. Da mesma forma que o semi-mecânico não vai conseguir ser um médium intuitivo, porque ele vai receber o que está sendo escrito durante a escrita e não antes. Por exemplo, o médium intuitivo, ele vai receber a inspiração do que é para escrever e a mão dele não vai mexer. É como se ele estivesse pensando. Ele, às vezes, se não compreender o que está acontecendo, ele vai achar que ele está pensando. Pode achar que é o pensamento dele, que, né, e aí ele não... deixa eu só... Então, só para a gente retomar, já volto para esse exemplo do Chico. O médium, o semi-mecânico, por que ele não consegue ser intuitivo? Porque ele vai ter consciência das palavras à medida que está escrevendo. Então, é um negócio ao mesmo tempo ali. Ele não consegue receber o que está sendo falado e escrever. À medida que está escrevendo, ele está recebendo aquilo que ele está escrevendo. É um processo instantâneo, né? Simultâneo. Exatamente, a palavra que eu queria. Então, não separa essas duas coisas. Agora, o médium intuitivo, não. Ele vem na cabeça dele o que é para ele escrever, e aí, se ele não escrever, não vai acontecer nada. Então, ele recebe primeiro, depois ele escreve. Então, essa é a diferença. Agora, o do Chico. Por que o Chico conseguia escrever, ser todos os tipos de mediunidade? Primeiro porque a epífise dele já era desenvolvida de forma que ele conseguia ter todos esses aspectos. Não é que ele precisava sair de um e entrar no outro, ou parar de um e ir no outro. Ele podia escolher porque ele já tinha todos esses. Então ele já iniciava o fenômeno já sabendo qual que era a mediunidade que ele iria, naquele momento, que ele iria fazer, né, que ele iria obter.
Agora, por que ele conseguia todos ao mesmo tempo? Ele sendo um espírito superior, o seu perispírito já desenvolvido, ele conseguia imprimir no seu corpo físico toda essa sua perfeição, essa sua evolução no perispírito, conseguiu imprimir no corpo físico, fazendo com que a epífise chegasse, vamos dizer assim, no grau máximo que a gente pode vislumbrar que a gente possa chegar um dia, né, nesse desenvolvimento como um ser terráqueo, né, vamos dizer assim. Agora, por que ele, como Kardec, isso não aconteceu? Porque aí ele deliberadamente escolheu bloquear essas suas possibilidades mediúnicas, porque, como Kardec, ele tinha que desenvolver o aspecto racional, o aspecto científico, filosófico. Claro que ele teve o aspecto religioso do evangelho, né? Mas ele tinha que construir uma base, ele tinha que construir a estrutura do espiritismo, né? Codificar o espiritismo. Então, o Kardec escolheu bloquear esse aspecto mediúnico porque ele tinha que focar nesse aspecto cultural, racional e para ele poder fazer a produção que ele tinha que fazer, né? Então, como é que você consegue ser médium e ao mesmo tempo fazer essa questão racional, né, do pensamento, né, de exatamente. Igual, por exemplo, numa desobsessão, tem a pessoa que esclarece e tem o médium de incorporação. Não tem como você ser médium de incorporação e esclarecer ao mesmo tempo. Então, normalmente, quem dirige o trabalho, quem é médium de esclarecimento, é aquela pessoa que não tem uma mediunidade aflorada, não tem uma mediunidade específica. É mais uma intuição mesmo. Já o médium de psicografia ou de psicofonia já é focado no sentimento ali, na recepção. Como é que ele vai receber e ao mesmo tempo produzir intelectualmente. No caso do Chico, essa encarnação dele agora foi para complementar a outra, né? Foi, exatamente. Porque em uma ele construiu a base, na outra ele tinha que desenvolver e aplicar, né? A gente mandou uma mensagem hoje, acho que foi hoje, falando dessa... Deixa eu ver aqui se foi essa. Ah, não mandei não. Que fala justamente sobre isso. Eu li hoje de manhã no Instruções Psicofônicas. Vou ler para vocês rapidinho, que fala dessa tríade, que como a gente está falando sobre isso, veio bem a calhar, que é a tríade, o espírito, vou ler a mensagem que vocês vão entender. Não vai abrir. Deixa ele abrindo aqui que eu vou tentar abrir pelo outro. Não está fora do ar momentaneamente. Vamos pegar aqui nos... Ainda bem que eu tenho todos os livros em PDF. Instruções psicofônicas. Trio essencial. 59.
Aqui. O êxito da reunião mediúnica como corpo de serviço exige 3 elementos essenciais: o orientador, o médium e o assistente. Nesse conjunto de recursos tríplices, dispomos de comando, obediência e cooperação. O primeiro, que é o orientador, é o cérebro que dirige. O segundo, o médium, é o coração que sente. O terceiro, o assistente, é o braço que ajuda. Então, o Kardec, a encarnação do Chico para a base da doutrina foi do orientador, o cérebro, né? É a atividade intelectual. O médium é uma atividade do coração, que você está recebendo, né? O coração que sente, ele está recebendo aquele espírito. E o terceiro é o braço da ajuda. Então, o braço que ajuda. Então, sem a segurança e a ponderação do cérebro, seremos arremessados irremediavelmente ao desequilíbrio. Sem o carinho e a receptividade do coração, sofreremos o império do desespero. Sem o devotamento e decisão do braço, padeceremos a inércia. Bom, era só essa parte que eu queria. Depois vocês podem ler com mais calma. Eu vou mandar no WhatsApp depois. É interessante você falar que o Apocalipse foi escrito por João, né? Interessante falar também que João era Chico. Aham. Né? Mas, quer dizer, foi uma das encarnações do Chico, João Evangelista. Isso, mas por quê? Por causa da mediunidade dele? Você está falando? Que é importante falar por causa da mediunidade dele? E ele escreveu, né, muito claro, né, mostrando e o Platão é o outro lado, né? O João Evangelista é aquela é mais ligada ao Chico Xavier, o estilo, né? O João Evangelista, né? É o amor em pessoa, né? A mediunidade, aquela proximidade com Maria, mãe de Jesus. Então, está mais relacionado à missão do Chico, né? Já o Platão, que foi uma das encarnações também do Chico, está mais relacionado ao estilo do Kardec, que é o lado intelectual, o lado racional. Apesar de que as pessoas não conhecem o lado do sentimento do Kardec, porque ele não é muito falado essa parte, mas ele foi muito bom, fez muita caridade, só que era uma caridade anônima, né? As pessoas, quase ninguém ficava sabendo, né, das coisas que ele fazia, né? Então, ele respondia cartas, igual o Chico fazia, respondia cartas de todo mundo que mandava. Mas assim, o estilo da missão do Platão está muito próximo do Kardec, né? Que o Platão ele teve que representar o Sócrates, né? Ele foi escrever toda a obra baseada nos diálogos que ele teve com Sócrates. E muitas das coisas que ele escreveu na codificação, Kardec, foi baseado nos diálogos que ele teve com o Espírito da Verdade. Porque o Espírito da Verdade, ele o tempo todo próximo de Kardec. Uma vez por semana, durante 15 minutos, ele encontrava com Kardec. Ele dava orientações, supervisionava, dava mensagens. Então, como o Espírito da Verdade é o Consolador prometido e vamos dizer assim, o supervisor da obra, né, do Espiritismo, o Kardec, ele foi um representante do Espírito da Verdade e ele, da mesma forma que o Platão, ele representou o pensamento de Sócrates, né, todo o diálogo com Sócrates, o Kardec fez a mesma coisa com o Espírito da Verdade. Como o Espírito da Verdade, ele é o líder da falange, né, de todos aqueles espíritos superiores, o fato do Kardec codificar a resposta dos espíritos é como se fosse um diálogo com o Espírito da Verdade e a sua falange. Então, a
a missão do Platão com Kardec é muito semelhante, o estilo, né, da missão. E do João Evangelista do Chico é muito semelhante também, o estilo. O João Batista era o Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. Na verdade, ele é o líder da falange, né? Que ele é o Consolador prometido, né? Não foi o que Jesus falou? Eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que vos ensinará e relembrará todas as coisas. Então, o Consolador prometido é o Espírito da Verdade. Por que fala que o Consolador prometido é o Espiritismo? Porque o Espiritismo é o fruto que o Consolador prometido trouxe. Então, se pode falar que o Espiritismo é o Consolador prometido, é o trabalho do Consolador prometido. Que o Espiritismo ele veio para nos trazer alívio, consolo, para nos trazer a explicação das coisas que Jesus ensinou. Mas tem essa conexão, né, do engraçado que não tá. Desligou. Pensei que tinha desligado o computador, né? Porque o computador não tá carregando. Agora tá. Mas é isso, gente. A gente para por aqui. Depois a gente vai começar o item 192, que ele vai falar da segundo desenvolvimento da faculdade, né? Então, médium novato, tá começando, improdutivo, formado, lacônico, explícito. É mais com relação à maturidade do desenvolvimento dele, né? O estágio de desenvolvimento do médium. É isso.